Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. E no vídeo de hoje, meus amigos, olha o que a gente tem aqui, ó. Escuta o barulhinho, ó. Barulhinho de unboxing. O que a gente tem nesse pacote é um produto que eu tava doido pra trazer aqui no canal e eu fiquei enrolando pra trazer. Vou te dar aqui 3 segundos pra adivinhar. 1, 2, 3, adivinha aí e coloca no comentário. Bom, não sei porque eu tô fazendo o drama, porque provavelmente eu coloquei no título o produto que... Mas enfim, basicamente o que eu tenho aqui no pacote é a melhor memória RAM e mais barata que eu encontro hoje no mercado. Perfeita pra Xeon, pra Ryzen principalmente. Vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Então vamos desembalar aqui primeiro, né? Vamos abrir aqui na força do ódio. E tá aqui, meu amigo, a memória que eu tô falando. Bom, vou te mostrar aqui a caixinha enquanto a gente troca ideia. Por que eu acho que essas memórias aqui da NetApp Shadow são uma das melhores opções para quem tá querendo comprar hoje? Bom, o primeiro fator é o preço. Hoje a gente encontra essas memórias, principalmente no AliExpress, com frequências muito boas de 2666 MHz a 3200 MHz, com valor bastante acessível. Por exemplo, hoje a gente está achando a memória de 8 GB 2666 MHz a 174 na loja oficial da NetApp, ou seja, uma loja bacana de confiança. 8 GB de 3200 MHz, que no caso seria ideal para Ryzen, como por exemplo o Ryzen 5600G a 185, que tá muito legal. E a gente acha também memórias RGB aqui, por exemplo, a gente acha memórias 3600 MHz a 196, tá? Que é uma frequência muito alta, 3600. No caso aqui, memórias RGB, né, que eu tinha falado antes, já é mais caro, né? A gente consegue comprar aqui o par de 3200 ou 3600 MHz. Mas eu tô dando um destaque para essas memórias aqui, as NetApp Shadow, né, que sem o RGB, porque elas são muito baratas e eu não vi até hoje ninguém reclamando com questão de compatibilidade usando elas, né? Às vezes a pessoa compra a memória RAM e tem problema de compatibilidade, às vezes com o Xeon da China, às vezes com o processador Ryzen, e pelo menos até o momento, né, eu nunca vi ninguém reclamando dessa daqui, e é uma memória muito vendida, também vende aqui no Brasil, né, se você procurar nas lojas, e também a gente encontra mais em conta no link do AliExpress, igual eu deixei na descrição. Por sinal, dia 28 vai ter promoção e tudo vai ficar mais barato, ó, beleza? Tá até escrito em vídeo aqui, ó, que é aniversário do AliExpress, também vai ter cupons e tal, então uma boa data para estar adquirindo elas. Mas deixa eu tirar aqui da caixa, né, a memória tá lacradinha, para mostrar aqui para vocês e explicar um pouquinho mais sobre ela. Aqui no caso, ó, o que eu tenho na minha mão são dois pentes de 8 GB e a gente vai colocar ele aqui num PC Ryzen. Eu vou explicar as vantagens da gente usar ela com Ryzen. A minha eu comprei aqui na cor azulzinha, né, porque eu achei bonita. Comprei um par dela azul. Vamos tirar aqui da parada. A gente consegue ver aqui no adesivo de trás dela que é uma memória, né, DDR4 com latência CL16, que é um bom padrão para hoje, tá? Bem legal mesmo. Vem com o monolzinho dentro da caixa. E essas duas aqui que eu peguei são de 3200 MHz. Aqui estão as duas memórias e elas vão ficar muito lindas no meu PC. Sobre essas memórias também tem outra coisa que a gente não pode esquecer. Se você olhar na própria caixa dela, tá escrito, ó, ela tem uma garantia vitalícia, beleza? Tá escrito aqui, ó, Lifetime Warranty, sei lá como é que lê isso aí. Você pode ver aqui, ó, que ela vem selada, tá bom? Tá, ó, o selinho aqui na memória, que é pra você não abrir ela. No caso aqui, comprando no AliExpress, eu não sei como você faz pra usar essa garantia. Se tem, por exemplo, a NetApp aqui no Brasil, prometo que eu vou descobrir e fixar um link aí, né, ou fixar, né, o comentário na descrição falando sobre isso, tá bom? Mas nesse caso aqui, como a gente tá comprando a loja oficial da NetApp, eu acredito que a gente consiga sim fazer uso dessa garantia de alguma maneira, beleza? Mas mesmo se a gente não conseguir usar essa garantia, o preço tá muito bom pelo padrão de memória. Ah, Fafá, mas nesse mesmo preço a gente acha memória Juhor, a gente acha memória Glowey, a gente acha até memória Killisray. Bom, as memórias Glowey no passado, né, não sei agora, mas no passado teve algumas pessoas que estavam comprando levas da Glowey e tendo problema de compatibilidade, principalmente com
uns íons da China e também com alguns Ryzen, né, usando placa-mãe A320, aquela placa-mãe mais básica para os Ryzen. Eu comprei, uso aqui, gosto muito das Glowing, tá? Porém, né, a gente acha no máximo 2666 MHz. Se você quiser, por exemplo, uma Glowing melhorzinha, você vai ter que comprar a linha Asgard Lock, que é mais cara. O caso da Juhor também é meio parecido, né? Algumas pessoas não estão conseguindo usar ela com o Xeon, aconteceu alguns casos assim recentemente. E no caso da Achilles Ray, se você comprar a versão de 8 GB para usar com o Xeon e não usar em placa-mãe A320 também vai tudo legal. Mas no caso essas aqui da Netac, elas não são chatas. Então assim, pô, tu comprou, vai funcionar em qualquer computador. Você pode comprar até de 3600 MHz, né? E usar aí com o Xeon, com o Ryzen, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Um detalhe, né, que eu tô desde o começo do vídeo falando de frequência de memória, falei um pouquinho de latência, só para você entender melhor, quanto maior a frequência da memória, melhor. Só que a gente também, dependendo da situação, precisa de ter um processador que aguenta a frequência da memória. Então, por exemplo, se a gente usar um Xeon da China, uma memória com a frequência mais baixa já dá para o gasto, porque são processadores que não suportam muita frequência. Eles suportam aí, pelo menos os que a gente tem costume de usar, no máximo a 2133 MHz de velocidade. Então, se você comprar uma memória de 2666, já está demais para ele, vai funcionar, mas ele não vai conseguir usar toda a memória. No caso do Ryzen, tem um Ryzen que eu levo muito em consideração, que é o Ryzen 5 5600G, que para mim hoje é o melhor custo-benefício do mercado. Ele trabalha com no máximo a frequência de 3200 MHz. Você pode comprar uma memória de 2666 MHz e fazer um overclock, que é fazer ela trabalhar acima da capacidade, para deixar ela funcionando a 3200 MHz. Mas nesse caso aqui, a gente tem memórias baratinhas, praticamente no preço de 2666, sendo 3200 MHz. Então a gente não precisa de fazer overclock. E no caso, por exemplo, de você ter um processador que suporta a frequência de memória até 3600 MHz, você ainda vai poder usar essa memória e fazer um overclock nela. Então, pra mim, muito boa, cara. Muito boa mesmo pelo preço. Então, bora colocar ela aqui no nosso PC pra gente ver ela funcionando na prática. No caso aqui, eu tô testando com uma bancada, né, usando o Ryzen 5600G, que eu acabei de falar. Até porque com os processadores Ryzen a gente consegue mexer um pouco na configuração da memória. Então, às vezes a gente consegue deixá-la mais otimizada. Agora que ela já tá no lugar, bora ligar essa máquina. Bom, agora a gente tem um PC ligado, já coloquei as memórias e tem uma coisa que é muito importante a gente fazer para usar elas a toda capacidade. Ligar o computador segurando a tecla Delete do teclado. No caso, se você tiver com um processador Ryzen, vai aparecer essa tela. Se você tiver com um Intel mais novo, também pode aparecer uma tela diferente. E a gente tem que ligar essa opção aqui, ó, que é o perfil DOCP. Porque se a gente não ligar, no caso dessa memória, ela vai funcionar a 3600 MHz, bonitinho, mas ela vai funcionar com a latência CL20. A latência, basicamente, é a taxa de atualização dela. Ou seja, a quantidade de vezes, né, que ela emite um sinal a 3200 MHz num período de tempo. Então, quanto menor a latência, mais performance a gente tem. Então, no caso aqui, a gente vem facinho, ó. Cliquei aqui em perfil DOCP, coloquei em Profile 1. E apareceu aqui, ó, DDR4, 3200, 16, 20, 20, babá. Beleza? Só isso, clicar em salvar e sair e pronto. Então tá aqui, ó, habilitei o perfil DOCP, ó, como era o correto a fazer. Normalmente as memórias de 3200 MHz são reconhecidas mesmo como memórias de 2666, como você pode ver aqui, tá? Mas na hora que a gente liga o perfil DOCP, elas pegam 3200, bacaninha. Pronto, o Windows já iniciou, a gente consegue ver aqui, ó, a frequência da memória. É só você multiplicar aqui, ó, 1 core frequency por 2, tá 1599.6, e aqui no caso tá dando algo próximo de 3200 MHz, é normal, tá? 3198. Aqui a gente tem as latências, tá? A gente normalmente olha a primeira, que é a CL, a gente fala, memória CL16, CL20. Um detalhe, né, que a gente tá usando o Ryzen 5 5600G, pelo padrão de fábrica, né, trabalharia no máximo com essa frequência aqui de memória. Um outro detalhe básico, né, que quando a gente colocou essas memórias e foi lá, né, na tela da BIOS do PC para configurar o perfil DOCP, a gente tem a exibição lá mostrando que as memórias são de 2666 MHz. Isso é normal com memórias de 3200 MHz, por isso que a gente precisa de ligar o perfil DOCP para a gente pegar essa frequência, beleza? Bom, confesso que eu tô até estranhando aqui, né, geralmente vídeo de memória a gente faz overclock, faz isso, faz aquilo outro. Nesse vídeo não precisou de fazer nada, né, as memórias já estão trabalhando ali direitinho.
Então espero que você tenha gostado aí da dica, tá? Essas memórias são muito legais, elas estão num preço bem acessível e ainda vai ter promoção logo logo. Então já aproveita, né? Clica ali no link, favorita ele, certeza aí que se você estiver montando um PC ou quiser melhorar o seu PC, ela é uma opção excelente. Vou ficando por aqui, um abração e até mais, tamo junto!